Beleza, galera, vamos começar. A galera já está chegando, sempre tem o pessoal que vai chegando atrasa um pouco e tal, mas vamos lá, a gente não pode esperar aqui muito tempo. Então, a gente está aqui com o Renato, ele é desenvolvedor, ele tem uma experiência legal com desenvolvimento em algumas plataformas e a gente vai conversar aqui com ele para entender um pouco melhor como que foi esse processo dele, a questão do inglês, do emprego, da entrevista. E aí eu queria que você comentasse, Renato, um pouco da sua experiência profissional no Brasil. Uhum. Boa noite, pessoal do Brasil. Aqui ainda é tarde, né? Mas bom, a minha experiência no Brasil, eu tenho cerca de 6 ou 7 anos de experiência com software. Eu trabalhava desde antes da faculdade, eu me formei em ciência da computação e daí depois eu comecei a trabalhar com mobile, né? E trabalhei cerca de 4 anos com mobile e depois eu comecei a também nesse meio tempo trabalhar com Ruby e Rails, né, o framework, e depois eu trabalhei com as duas tecnologias, basicamente Java para Android, nativo, web, Ruby e também um pouco de front-end, etc. Então o meu perfil é um pouco generalista, né? Uhum. Não é um perfil tão focado assim, mas é um perfil um pouco diferente. Inclusive quando eu vim para cá, eu fiquei um pouco de medo disso, porque quando eu cheguei aqui eu ouvia muita coisa dizer que aqui tinha bastante lugar para pessoas que eram especialistas em algo, né? E daí eu acabei me surpreendendo na minha primeira entrevista. Tá, e quantas entrevistas você fez até conseguir o primeiro emprego? Foi na primeira. Na verdade, foi no quarto dia, eu tive uma conversa com um CEO de uma empresa aqui, de uma startup, que é o Puya. E no quarto dia eu comecei a contar a minha história para ele, e um pouco da minha experiência. Ele fez algumas perguntas e no quarto dia ele já demonstrou bastante interesse. E daí no quinto dia que eu estava aqui, eu estava tipo meio perdido ainda procurando AP e daquele jeito. Eu fui lá, conheci o time do Linked, que é a empresa que eu vou trabalhar. E aí eles também me entrevistaram. Foi mais um bate-papo com o time. Ah, tá. Então o processo de entrevista não foi só com uma pessoa? Não, foi com a empresa inteira, basicamente. Ah, bem legal. Já como uma startup ela é um pouco menor, então a gente conseguiu, tipo, eu consegui bater um papo com o CEO, né, que é o cara que coordena tudo, e mais ainda as pessoas que eu vou trabalhar junto do lado. E daí todos eles demonstraram que gostaram do meu perfil, né, para trabalhar junto. E daí no quinto dia eu recebi a proposta, né, do Puya, logo depois da conversa com eles. Ok. Então, tipo, tudo aconteceu muito rápido. No quarto dia eu cheguei aqui, no segundo dia, o Willa ele me colocou em contato com o Puya. Tá, então, só para a gente entender, você conseguiu o contato dessa pessoa através do Willa. Ele te apresentou para ela, e aí vocês começaram a conversar, e passou alguns dias ele te chamou para entrevista. Exatamente. Tipo, foi um e-mail mesmo despretensioso, tipo, o Willa falou, olha, conhece o Renato, ele tá vindo para Vancouver, ele tem experiência com isso, isso e isso. Aí o Puya falou, gostei do perfil dele, dá uma olhada no LinkedIn, vamos tomar um café? Puta, vamos. Aí eu fui tomar um café, e daí eu tinha vindo com 1000 inseguranças, né? Eu fui cagando de medo pro café, mas no fim deu tudo certo. Esses medos desde inglês até será que eu vou suprir a expectativa dele, né? Então, depois do segundo dia, eu recebi o e-mail e no quarto dia eu já estava tomando café com ele, basicamente. Legal. E sobre o processo de entrevista, como que foi, assim, ele te perguntou muita coisa da parte técnica ou mais da parte pessoal, no sentido do seu perfil, de trabalhar em equipe, como que foi? Bom, eu acho que eu posso dividir a entrevista em duas partes, basicamente. Com o Puya, que foi com o CEO, eu tive que responder mais perguntas em relação a perfil e aos meus desejos. Uhum. Eles querem saber mais aonde que você quer chegar, porque eles querem uma pessoa extremamente alinhada
com a empresa. Eles não querem somente um Uma cara... mão de obra. Uma mão de obra. Eles não querem somente um cara que vai lá, escreve um pouco de código e sai. Pelo menos isso no LinkedIn, né, que foi a experiência que eu tive. Ou seja, é um cara para vestir mesmo a camisa e pensar no LinkedIn, ou seja, pensar na empresa que você está trabalhando e fazer parte do time mesmo. E não somente ser um programador só. Eles querem alguém que realmente vista a camisa. E daí ele me perguntou se eu estava procurando algo assim, né? Algo um pouco mais não tão convencional, e ele também me perguntou se eu era um fast learner, se eu aprendia rápido. Porque ele viu que eu tinha experiência com Android, com Ruby e tal, etc. Tenho algumas certas coisas que eu vou poder usar das minhas skills, das minhas habilidades no meu trabalho, só que ele falou que eu vou ter que me desenvolver muito aqui. Principalmente porque, por ser uma startup, eles estão fazendo coisas que ninguém nunca fez. Então, você precisa, tipo, ter um jogo de cintura para aprender novas tecnologias. Então eu ainda não comecei ainda a trabalhar, mas o que me pareceu é que a gente está sempre tentando estar um passo à frente de todo mundo. Então, questão de tecnologia, metodologia. Exatamente, de produto principalmente, e de que oferecer para o mercado. Então a gente tem que ficar correndo nas frentes de determinadas, de todas as formas, tecnologia, marketing, experiência com o usuário, etc. E eles chegaram a comentar se eles trabalham com Agile ou alguma outra metodologia ágil? Sim, lá eles trabalham em sua maioria com Agile, metodologia ágil. Muito para produto eles trabalham com Lean. E agora a gente vai, nos meus entregáveis, eu estou participando do processo de decisão também, já com a minha frente. Eu vou basicamente liderar toda a parte de web lá. A gente vai estar configurando um processo muito parecido com o Scrum, de entregáveis cíclicos e etc. Então eu também estou fazendo parte já como, tipo, eu estou entrando numa das frentes que é o web lá, que é uma das frentes principais. Então, em sua maioria, todas as startups aqui vão trabalhar com Ágil e com Lean. Então, você vai ter bastante, tipo, você vai ter essa experiência com certeza. E no Brasil você já tinha trabalhado com isso? Sim, no Brasil eu já trabalhei principalmente com Lean, para desenvolver produtos para startups. E quando eu trabalhei com consultoria, eu trabalhei bastante com ágil. Só que aqui, me parece, pelo que eu vi no dia a dia, eu fiquei um dia já na empresa, me parece que eles levam o agile um pouco mais a sério. Não é aquele agile mais cortado. Eu pego alguns pontos do agile. Eu tô usando o que eles usam, o que manda nos livros, assim. Isso. Não é totalmente by the book, mas eles realmente utilizam a metodologia de uma maneira bastante certa, assim. Não é igual, tipo, nas empresas que eu trabalhei no Brasil, às vezes a gente pegava algumas práticas e só adotava. Aqui parece ser bem firme. Então, eu vi os rituais do Agile acontecendo e tal, etc. Isso me deixou bastante animado, porque você... Reunião diária na hora certa. Na hora certa. Eu também tinha a reunião de retrospectiva que aconteceu. É uma coisa... Me pareceu um clima bastante ativo, bastante proativo, mas não é aquela coisa que é meio que tão rápida que a gente nem para fazer as reuniões que precisam ser feitas e os rituais que precisam ser feitos. Então, realmente, aqui eu acho que, pelo menos na empresa que eu vou trabalhar, eu acho que a gente vai levar o Agile mais a sério. Bem legal. E você estava me falando sobre os seus medos sobre a entrevista, parte técnica, principalmente o inglês, e você tinha me comentado sobre o que ele falou sobre o seu inglês. Sim. Conta um pouco pra gente qual foi a sua experiência a respeito do inglês, fazendo entrevista em inglês, sua primeira entrevista. Sim. Para falar bem a verdade, assim, eu fiquei com bastante medo, porque quando você tá você não está falando a sua língua nativa, você basicamente pode travar em alguns momentos. Só que você travar numa entrevista de emprego é complicado. E aí eu tava com medo de travar e não conseguir responder alguma coisa, não entender, ou ficar com cara de interrogação. Mas eu percebi que depois de um tempo eu fiquei mais tranquilo com ao passar da entrevista, ao longo da entrevista. Isso. E aí eu consegui
me comunicar bem. Eu só perguntei uma ou duas vezes, tipo, mas você pode repetir de novo aquela coisa? Mas eu acho que o principal ponto é, para você se dar bem, você tem que ir tentar mesmo se seu inglês for... Se você achar, meu inglês não é o suficiente, eu acho que nunca vai ser o suficiente. Só vai ser quando alguém te falar, putz, esse seu inglês agora tá bom. Você não vai perceber. E aqui as pessoas estão preparadas para receber o imigrante que não tem o inglês perfeito. Então, você ainda tem algumas dificuldades, você está trazendo esses defeitos com você, eu concordo. Mas você também está trazendo alguns pontos positivos também, alguns pontos fortes seus. E, na verdade, eles vão tentar explorar isso. Eles sabem que você tem essa fraqueza e que você vai melhorar conforme o tempo, mas você também está trazendo bastante pontos positivos. Então, eu acho que a minha experiência foi, tipo, eu fui com medo, provavelmente quem vir aqui vai ter um pouquinho de com o pé atrás, só que o meu conselho é tenta ir em frente e nem olha, nem olha para trás, vai falando. E o que ele comentou lá das outras pessoas que ele já tinha entrevistado ao longo desse processo, a respeito do seu inglês comparando com dos outros entrevistados? Ah, sim. Quando eu fui fazer entrevista no segundo dia, eu fiz entrevista principalmente com o time todo e também com o CEO, que era o Kevin, ele é canadense. E eu já estava um pouco mais seguro, né? Daí eu falei, daí ele falou, você tá bem? Como é que você tá? Eu fiquei sabendo que você já conversou com o Puya, né? Ele gostou bastante de você. Daí eu falei, eu gostei, eu só estava um pouco inseguro por causa do meu inglês. Ele, cara, relaxa. Pelo que eu já estou falando com você, você já é melhor do que 99% das pessoas que já passaram aqui. Já entrevistaram por mim. Porque ele falou que o nosso sotaque não é tão forte quanto os, sei lá, dos chineses ou indianos, que tem a pronúncia muito diferente. E ele falou que ele conseguia me entender perfeitamente. Ele falou que é uma questão de tempo, assim. E eu achava que o meu inglês não tava suficiente. Mas a gente sempre acha, né? A gente sempre acha. E daí eu fui com o pé atrás, né? Mas assim, ele falou que eu tava bem. Não sei se era para me deixar, tipo, mais tranquilo, mas eu consegui me comunicar bem depois, etc. Mas pelo que eu tenho vivenciado aqui em Vancouver, desde restaurantes até pessoas que a gente encontra na rua, banco, tem muita gente que trabalha normal e o inglês é aquela coisa. Tipo, assim, eu já tentei comprar coisa em loja e eu não entendi a pessoa. Sim. Claro, meu inglês não é o melhor do mundo, mas existe todo tipo de inglês aqui, principalmente Vancouver, como é uma cidade muito turística. Então, você consegue ver gente do mundo inteiro com inglês de todos os níveis. E, claro, você precisa de ter um bom inglês, mas também seu inglês não precisa ser o melhor do mundo. Uma prova disso é o Renato. Só para vocês terem uma noção de comparação, o Renato fez o teste do IELTS e ele tirou um overall, ou average, de 6. Uma média de 6. O Rafael até fez a pergunta aqui, ele fez o IELTS sim, ele pegou uma nota média em 6. Em algumas coisas ele pegou a nota um pouco maior e outras um pouco menor, e aí o IELTS faz aquela média, e a média dele ficou em 6. Então, se você tem um inglês que te proporciona uma nota parecida com 5, 6, já é o suficiente para você trabalhar aqui, pelo menos no mercado de tecnologia. Claro, se você for trabalhar com atendimento a público, outros tipos de emprego, talvez seu inglês precise ser um pouco melhor. Mas para a área de tecnologia, eu acho que é o suficiente. E tem uma coisa também, se você está com o CLB 6, eu acho que a tendência é ter uma curva de aprendizado muito grande. Então, o que eu tô tentando fazer é tentando aprender o máximo e tentando adquirir o vocabulário máximo. Então, eu pareço criança na rua. A minha namorada, que tipo, fala melhor inglês, ela tirou uma nota bem melhor que eu no IELTS. Eu vejo alguma coisa na rua, eu pergunto para ela, igual criança, o que é isso daqui? O que isso significa? Então, é meio que assim, eu tô tentando chegar e tentando absorver o máximo de informação possível. E nessas poucas semanas que você estava aqui, você já conseguiu sentir uma evolução no seu inglês? Ah, com certeza. Com certeza. Eu
eu já fiz algumas coisinhas para melhorar o meu inglês, como, por exemplo, alguns meses numa escola, mas estar aqui é totalmente diferente. Os primeiros dias, a experiência é totalmente surreal e totalmente cansativa também. Eu chegava em casa e eu ficava tipo, largado, assim, porque é um exercício mental muito forte que você faz. Mas aqui, estar aqui, ter cada momento em inglês, é uma coisa meio que, tipo, não tem preço. Então, eu acho que se você vir para Vancouver, tente vir sem nenhum amigo brasileiro ou namorada, que isso vai, pelo menos a primeira vez, que vai ajudar bastante. Isso é um dos maiores problemas do quem vem para cá estudar inglês e tudo, porque é muito cômodo quando você está com um brasileiro. Então, você falar a sua própria língua é reconfortante, assim. Então, tenta ficar longe dos brasileiros, ou se estiver perto, tenta falar sempre inglês. É uma dica aí que a gente dá para, se você vir estudar inglês ou vier casado com a namorada ou o que for, tenta focar no inglês, porque senão vai ser como se você estivesse no Brasil, você ficar falando em português o dia inteiro, não adianta nada. Não vai adiantar nada. Tem algumas pessoas fazendo pergunta aqui. Antes de começar a pegar a pergunta do pessoal, vamos voltar um pouco na parte da entrevista. Uhum. Qual tipo de pergunta técnica que o pessoal fez para você quando foi a entrevista com o time? Uhum. O LinkedIn, ele é uma empresa de IoT, né, de internet das coisas. Então, eles fizeram bastante perguntas como você sabe o que é Bluetooth Low Energy, que é uma coisa muito específica que eles usam? Qual foi o sistema maior que você já desenvolveu? O que você considera um código bom? Qual a maior dificuldade que você já teve trabalhando num projeto? Esse tipo de pergunta que foi feita recorrentemente. Agora, muito técnica, foi para... Eles pediram minha opinião sobre a arquitetura deles, para avaliar o quanto eu entendi, qual era o meu conhecimento. Então, eles explicaram a forma macro de como o produto deles estava arquiteturado e qual eram os gaps, por exemplo, que eu enxergava. Era uma coisa muito prática, assim. Não era meio que explique o que é o TCP. Sim, dá sua opinião sobre a nossa arquitetura, sim. Essa é a forma que a gente trabalha. Sim. E logo depois que eu fiz a primeira entrevista com o CEO, quando eu fui fazer a entrevista com o time, eles também mostraram um pedaço de código, o que foi bastante interessante, tipo, para a gente dar uma olhada, para eles acharem o que eu conheço da linguagem, tal, etc. Então eu já entrei em contato com o código logo no processo de entrevista. Ok, legal. O Renato está perguntando aqui se você chegou a fazer algum teste técnico, prova. Não, o teste que eu fiz, na verdade, foi oral, né? Porque basicamente eles sentaram, eu sentei numa mesa, o Kevin foi no quadro, desenhou a arquitetura e falou, e aí, o que você acha? Quais são os gaps, quais são os erros? Então, esse não foi uma prova escrita, mas foi um bate-papo onde rolou... Que ali eles conseguiram identificar facilmente se você tinha um conhecimento ou não. Sim, sim. E esse seu conhecimento da parte de arquitetura, você já tinha um conhecimento legal sobre isso no Brasil? E qual tipo de pergunta que eles fizeram sobre design partner? Na verdade, eles não fizeram uma pergunta muito específica sobre o design de um código. Eles perguntaram mais em relação ao macro, na arquitetura. Então, por exemplo, eles falaram de uma arquitetura que, para transferir um arquivo, eles têm eles fazem ligação, o LinkedIn, ele faz ligação dos átomos com os bits, eles falam. Então, através de Bluetooth e comunicação com dispositivos, eles tentam controlar coisas e etc. Então, tem toda uma arquitetura por trás de como se comunica com a nuvem, etc. E através de push notification, e etc. Então, tem um série de um mapa que o cara desenhou para mim. Ele falou, olha, o nosso serviço comunica assim com o nosso device proprietário, o smartphone se comunica dessa forma, a gente usa push notification, a gente usa AWS aqui, a gente usa RDS, quais são os problemas que você vê?
E daí agora eles estão tendo, por exemplo, um problema de escalabilidade. É Uhum. uma coisa que está na cabeça deles. E daí uma pergunta que me fizeram extremamente técnica é o que você faria para melhorar a nossa escalabilidade aqui? E daí eu respondi coisas do tipo, a gente poderia colocar um load balancer ali. Ok. E daí eles falaram, o load balancer é uma boa, só que tipo, a gente tem esse problema também. E daí eu vim com outra questão, com outra solução. Esse a gente vive de microserviços. Então eles vão explorando junto com você as possibilidades para ver como é que você chegou naquele pensamento. Uhum. Então foi mais nesse sentido. Eu não cheguei a falar assim, ó, tem esse código aqui, eu preciso refatorar ele. O que, que eu faço? Eu aplico um design patterns? Uhum. Isso eu não cheguei a fazer. Entendi. Foi mais uma maneira, eu não sei se foi... Para ver se você tinha uma noção geral ali de como reagir a determinado tipo de problema e Exatamente. não exatamente como você iria codificar aquela solução ou usar alguma ferramenta para solucionar o problema, mas sim se você tem a noção de como resolver, ou como trabalhar, ou como tratar aquelas questões. Isso. E uma coisa também que eu acho que o motivo que eles não pediram código é que eles viram no meu GitHub também. Ah, legal. Então, isso é uma questão legal de você ter comentado. E o que tem lá no seu Git? Projetos pessoais? Projetos que você fez para alguém? Sim, tem alguns projetos pessoais meus. Eu escrevi alguns plugins de, sei lá, tem de jQuery, tem uma gen de Ruby lá. E também tem algumas coisas que eu contribuí também. Então, basicamente, eles dão uma olhada geral em tudo. E daí eles conseguem ver mais ou menos o design do seu código, quais são as boas práticas. E eles também, você pode meio que pensar assim, putz, mas eu tenho esse projeto aqui, eu não me orgulho dele muito, será que eu vou colocar lá? Coloque mesmo assim, porque na hora que eles vieram me contactar, me perguntar, eles falaram qual projeto que você acha que a gente deveria ver para considerar um bom código seu. Então eles não vão ver tudo. Claro, não tem nem, é humanamente impossível eles olharem todo o seu código, Sim. mas legal essa. E aí eles perguntaram qual projeto você achava mais interessante. Isso. E por quê? E daí eu respondi, eu falei que eu tive mais tempo naquele lá, etc. Tipo, coisa de brasileiro, né, fazer. E daí eles olharam o código, falaram que tá ok, e daí o que pegou mesmo foi a parte arquitetural. E foi basicamente isso. Não, bem legal. Bem legal. Falando aqui agora de salário. Comparando o seu salário que você tinha no Brasil, se um programador com 7, quase 8 anos de experiência, comparando com o salário daqui, melhor ou pior? Com certeza eu diria melhor. Com certeza. Porque principalmente por conta de você ganhar em dólar, e aqui, eu não sei, a primeira oferta que ele fez para mim, eu meio que fiquei... Eu pensei em negociar, mas eu falei, não posso negociar esse salário. Esse foi a primeira reação que eu tive. Depois eu fiz as matemáticas e eu vi que realmente é um salário que dá para você viver bem. Não é um salário tipo uau, maravilhoso, mas é um salário muito bom. Mas comparado ao Brasil, se eu pudesse escolher o salário brasileiro ou canadense, eu ficaria com o canadense. Something really important though is when you go and start looking, if you start looking for the general salaries, take it right to them because you're such a high demanded skill set right now that you don't have that. You don't have to be nervous about that. You might be shy because it's your first time, but get paid what you're worth here because you came here for that, right? So keep that right, like not just confidence, but keep that like, hey, look, this guy's gonna pay me, $20,000, $30,000 more, or $10 more an hour if you're getting per hour. Do the research and say, look, you asked me what my initial thing was. This was my first interview. I was only here for 5 days. Do you think this is fair? And he might not give all the way. He might give you more. Who knows, right? Yeah. So keep your options open and do what you feel is right. O Ryan estava falando aqui sobre negociar o salário, como é a primeira oferta dele. Então ele não tinha muito parâmetro e também, assim, você acabou de chegar, você ainda não está 100% seguro do seu inglês, é o seu primeiro trabalho aqui, então eu acho que talvez você fez a coisa certa, não está na hora de negociar. Sim. Começa a trabalhar, ver como é que
que vai se comportar, e eu tenho certeza que a cultura daqui é um pouco diferente do Brasil, que você começa a trabalhar ganhando X, e mesmo que você faça um trabalho bom, que você demonstre o seu conhecimento, geralmente, eu diria talvez 90, 95% das empresas no Brasil não vai te dar um aumento simplesmente porque você fez um bom trabalho. Você vai ter que meio que lutar por aquilo, talvez esperar um ano, e com o tempo você vai conseguir um aumento e talvez, sei lá, ameaçar, tentar procurar alguma coisa, e aí você vai conseguir negociar. E aqui, quando o pessoal confirma o seu trabalho, que você fez um bom trabalho, você demonstrou um conhecimento legal, geralmente eles já fazem uma proposta, ó, você teve um desempenho legal e tal, toma aqui X aumento, X, você vai ganhar X a mais por hora ou por ano, o que for, ou um bônus. Aqui é bem normal essa cultura. Sim, inclusive para mim, ele falou, olha, eu vou, a minha proposta é essa, só que daqui 2 meses eu já vou te avaliar novamente para você reajustar o seu salário. Então, e não vai ser um reajuste de pouco, ele vai fazer uma outra proposta. Então, é meio que ele, olha, eu vou testar vocês e suas skills, se for algo que a gente realmente procura, a gente vai fazer uma outra proposta. E o interessante é que aqui, a maioria das startups, pelo menos o que ele me falou, eu fiquei meio surpreso, mas pelo que ele me falou, isso é bem comum, é que você tem, geralmente te oferecem stock options, que basicamente uma porcentagem da ação. E aí você vai ganhar as ações já? Eu vou ganhar depois dos 2 meses. Ah, sim. Então, depois dos 2 meses, eles vão me fazer outra proposta e eles mais uma porcentagem da empresa. Isso. E é uma coisa que totalmente faz todo sentido, né? Se a empresa estiver em crise, ela vai demitir funcionário, então, se ela estiver em crise, os funcionários vão receber o ônus, né? Mas os funcionários não recebem o bônus também das empresas no Brasil. E aqui eles veem, não, nada mais justo que os funcionários receber também um pouco do dinheiro, dos lucros, etc. Aqui, quando você trabalha em startup, é bem normal eles te oferecerem uma porcentagem. Claro, não vai ser uma coisa absurda de grande, mas com o tempo, geralmente eles sempre reservam uma parte da empresa para os funcionários. Então, igual daqui 2 meses ele vai ganhar uma porcentagem, e aí depois de um ano eles podem dar mais uma porcentagem, e geralmente eles trabalham dessa forma. What was your overall experience with the Canadian interview? Like how professional was the guy? Or did he give you challenging questions? Like, can you contrast it with a Brazilian interview? Yes. Experience? Well, o Ryan ele me perguntou para mim fazer uma comparação entre o entrevistador brasileiro e o entrevistador canadense. Eu senti que o entrevistador canadense ele tá muito mais, ele quer muito mais saber o que você quer para sua vida agora do que efetivamente quais são as suas skills, porque eles querem alguém alinhado que fique com eles. É claro que eles querem alguém que saiba fazer o trabalho. Isso é essencial, é a base. Mas uma coisa que eles realmente querem é alguém que fique, que tenha compromisso e é o que eles falam aqui, que é taking ownership. Que é tipo, você vestiu mesmo a camisa. E daí, isso influenciou muito nas perguntas que foram feitas. E não foram perguntas mais... sei lá, qual animal você seria se... Like taking action, right? Like, are you going to own your decisions? Can you contribute beyond the skill set, right? That's Sim. Do you care about like the end goal, the end result? Are you passionate about it? Sim. Like, can you maybe talk a little bit about that? Like, have Sim. you thought of that? Sim. Uma coisa que o Puya ele me perguntou foi quais são se você pudesse enumerar quais são as 3 coisas que você está procurando agora para sua carreira. E quais são as 3 coisas que você gosta no trabalho. E eu falei que eu gosto de me autoaperfeiçoar e eu gosto de ter autonomia no meu trabalho. E ele falou, é isso aí que a gente está buscando, porque a gente dá muita autonomia para você tomar as decisões. É claro que com muitos poderes tem muitas responsabilidades, como dizia o tio Ben, e a gente quer que você
se autoaperfeiçoe aqui porque você vai ter que aprender aqui. Então é uma coisa que faz o match totalmente, combina com o que a gente está procurando. No processo brasileiro eu vi que às vezes que eu fui entrevistado era uma coisa mais geral. Eu não estava procurando entender aquele cara. Eu estava tentando recolher alguns parâmetros e para mim tentar fazer uma matemática e depois falar esse é o melhor candidato. Então acho que a diferença foi que eles realmente procuram uma pessoa que está bem alinhada ali a empresa, o lifestyle da empresa Sim. e mais do que até do que a parte técnica. Sim. What were your expectations like going into the interview, seeing the company, versus your experience? Like, what were you expecting to experience? And maybe some of the, if anything. Bom, uma coisa que About Vancouver too, like coming to Canada, like, can you imagine it all happen so fast? na verdade, o que eu estou esperando é que eu vá aprender bastante coisa principalmente porque aqui as pessoas eles têm culturas totalmente diferentes, eles estão trazendo não somente as técnicas, mas o jeito que eles fazem de uma maneira totalmente diferente. Eu acho que eu vou aprender bastante com isso. E uma outra coisa que eu estou esperando é que provavelmente eu vou trabalhar bastante nos próximos dias. Porque eu vou ter que, além de trabalhar o que eu já trabalhava, eu tenho que também ter consciência que eu vou ter que administrar os meus gaps. Eu vou ter que correr atrás do que me falta, seja lá inglês ou seja lá a parte técnica. Então eu já estou esperando, tipo, esse contra, né? Esse ônus, né? It's going to be interesting because your skill set in the program is supposedly really strong because of your experience, right? Do you have any strategies that you're going to try to attempt to overcome those gaps with English or challenges? Fitting in, blending in? Sim. A minha estratégia para preencher esses gaps, basicamente, o que eu achava era o inglês, né? Mas é basicamente tentar mudar todas as minhas coisas para inglês, inclusive quando eu falo com a minha namorada. Legal. E também uma outra coisa que eu tenho um certo problema, e que pode parecer bobo, mas aqui existe uma certa seriedade com pontualidade. E para mim é um pouco difícil, por enquanto, entender isso daí. Então, se você combinou com um canadense que você vai chegar a 3h30, você vai chegar a 3h30, você não vai chegar 3:01. 3:01. Assim, 3:01 até tudo bem, mas... Se você uma coisa que, falando dessa questão de horário, quando eu estava na escola de inglês, se você atrasasse 1 minuto, você não podia entrar na sala de aula. Você tinha que esperar até um break, que acontecia 40 minutos depois da aula, e aí sim você poderia entrar na sala. E se você perdesse esse break, você tinha que esperar o próximo e assim por diante. Então, essa questão do horário aqui o pessoal bem pontual. É uma diferença cultural, né? Então, realmente é algo meio que para mim está sendo um pouco desafiador. A questão de horário principalmente para a gente brasileiro, é um pouco complicado de gerenciar. A galera está perguntando sobre o visto de trabalho. Antes disso, você tinha comentado comigo a primeira pergunta que o seu entrevistador fez, que foi a respeito do visto. E o que ele te perguntou? Para começar a entrevista, primeiro ele falou: "Oi, tudo bem? Ele falou, você pode me dizer como é que está a sua situação de trabalho aqui?" Antes de qualquer coisa ele perguntou isso. Porque isso aí realmente ele não pode empregar se você não tiver com uma situação mínima. A minha situação era, eu tenho o PR, eu apliquei para o Federal Skilled Worker, que foi o anterior ao Express Entry. Eu consegui o PR e logo depois que eu respondi para ele, não, eu tenho já a permissão de residente permanente. Aí ele falou, não, tudo bem, agora a gente pode continuar. Porque isso é tipo um requirement, é uma coisa que você realmente precisa, senão é uma coisa que realmente vai te atrapalhar.
Só para entender, é a mesma coisa de você tentar procurar um emprego no Brasil sem carteira de trabalho. Como que a pessoa vai te contratar? Então, por isso que eles perguntam a respeito do visto. E realmente, assim, é uma coisa que pode ser, acho que em 90%, eu não sei, mas a maioria vai meio que cortar a oportunidade que você tem, vai parar a oportunidade que você tem, mas eu acho que nada impede de, se você realmente for muito bom, o cara fazer um esforço para te ajudar a conseguir esse visto. Mas, assim, é uma coisa que eles levam muito, muito em consideração, para ver se você já tem ou se não tem, porque realmente é um impeditivo. Sim, legal. Legal, galera. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou você quer adicionar alguma coisa? Bom, eu acho que uma coisa que eu falaria para quem tem o desejo de vir para cá é que existe demanda no mercado e a primeira conexão que eu fiz eu consegui um emprego. Tem muita gente querendo fazer coisas aqui também. A minha pretensão é empreender aqui. Posteriormente, eu estou tentando me estabelecer primeiro. E aqui existe espaço para isso, existe ecossistema para isso. E eu acho que a principal dica é tenta vir o quanto antes possível. E estando aqui é uma outra experiência que você já vai se autoaperfeiçoando e já vai fazendo conexões. Ter conexões é muito importante. Então, participar de meetups ou de qualquer coisa assim aqui é muito comum e é muito legal. E eu acho que você tem que tentar dar a cara a tapa mesmo, não ter medo. Eu tava com muito medo mesmo assim, eu dei cara a tapa e eu consegui bons resultados. É igual a questão do contato. Talvez se ele tivesse mandado o currículo, simplesmente mandado o currículo para essa empresa, em vez do Ilha ter mandado o e-mail te introduzindo e te apresentando, talvez a abordagem teria sido um pouco diferente. Sim. Talvez não teria o mesmo resultado. Que aqui o pessoal leva muito a sério a questão da recomendação, alguém falar bem de você ou falar sobre o seu trabalho, ou te recomendar. Aqui isso é muito forte, é muito importante. Então, no momento que ele mandou um e-mail falando, esse é o Renato, ele tem bastante experiência, tudo, acho que ele pode te ajudar. Então, a visão é totalmente diferente do que uma pessoa aleatória mandando um e-mail com um currículo anexo. Uhum. Então, um ponto bem importante, bem crucial no seu sucesso aqui é ter esse tipo de conexão. Então, seja através da VanHack, seja através de você vir para cá, ir para um meetup, tentar fazer um contato, e é com isso que a VanHack tenta ajudar vocês, fazendo esse tipo de contato com empresas canadenses, com os profissionais brasileiros. E a gente está conseguindo muito, muito sucesso com isso. Uma coisa que eu acho que é muito difícil de achar é alguém que faça essa conexão quando você ainda está no Brasil. E então, aqui é muito difícil, porque aqui eu posso até abordar o cara, tentar chamar ele para um café. Só que foi essencial para mim esse timing de 4 ou 5 dias para conseguir um emprego, ter o VanHack e principalmente esse encaminhamento do e-mail com o ILA. Foi, eu acho que se isso não tivesse acontecido, eu não ia ter o emprego tão rápido assim. Então foi realmente determinante, concordo com você em número, gênero e grau. E o legal é que você conseguiu um emprego antes de conseguir um apartamento para morar. Sim. Sim. E aí, agora isso daí tá me dando uma certa dor de cabeça, porque agora eu tenho que me mudar, mas eu tenho que trabalhar também. Digamos que é uma dor de cabeça boa. Né? É um bom problema. O Eric está falando, sem o visto de trabalho, poderia ter um inglês técnico. Em certa parte, sim, Eric. Se você não tem o visto de trabalho, a sua vida vai ficar um pouco mais complicada. Mas é o que a gente falou, tem pessoas que vêm para cá e conseguem, tem pessoas que não, tem pessoas que conseguem emprego do Brasil. Então, assim, claro, você vai ter uma barreira maior sem o visto de trabalho, mas não significa que vai ser impossível.
Existem meios de conseguir o visto de trabalho. Você pode estudar, ou se você for casado, a sua mulher pode estudar e você pega o visto. Então, existe meios de você conseguir o visto. Você pode entrar no Express Entry, você pode tentar pelo sponsorship. Eu esqueci o nome, pelo self-employer. Se você tiver uma empresa no Brasil ou conseguir comprovar que você prestou algum tipo de serviço, você pode aplicar para o visto como um self-employer. Então, sim, existem algumas maneiras. Então, Eric, o Eric está perguntando sobre o mercado para quem tem um visto de trabalho de 20 horas. Eu conversei com uma pessoa tem alguns dias que ele é um programador, trabalha com C Sharp e conseguiu um emprego para trabalhar com desenvolvimento web e C Sharp de 20 horas. Era uma pessoa que tinha uma experiência legal também, ela está estudando e conseguiu um emprego de 20 horas. Não é fácil conseguir. Fazendo uma comparação do número de vagas para trabalhar 20 horas e full-time, o número de vagas para full-time é muito maior. Mas existe a possibilidade, sim. A gente tem conhecidos aqui que conseguiu, tanto na parte de network ou mais voltado para desenvolvimento, e é totalmente possível. Tem que correr atrás, mas sim, não é impossível não. O Renato está perguntando do visto de trabalho, como que ele conseguiu. Ele respondeu isso, Renato, foi através do programa do Federal Skill Work do ano passado. Ele aplicou no último tempo, né? Você disse em dezembro. Sim, a gente mandou toda a documentação em dezembro e daí a gente recebeu a resposta, acho que foi em junho. Então ele entrou no processo do ano passado. Então, para vocês que estão no Brasil ainda, o processo é através do Express Entry. E aí dentro do Express Entry tem algumas maneiras, e se você quiser saber um pouco mais disso e tudo, a gente tem um consultor que trabalha com a gente. Ele até chegou aqui agora, vocês podem conversar com ele, ele vai conseguir direcionar vocês, pode ser para o self-employee ou algum outro tipo de visto através do Express Entry. Então, é isso, pessoal. A gente vai encerrar aqui agora. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser saber um pouco mais da VanHack, entra lá no nosso site ou manda um e-mail para a gente, que é contact@vanhack.com, e a gente vai conversando por lá. Beleza? Isso aí, galera. Até mais.